Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus, abrindo o entendimento dos eleitos de Deus. As arapucas e os alçapões continuam aí no meio da graça, viu? Que heresia, que falta de assunto, é o tema da mensagem de hoje. O nome de João não é João, o nome de Paulo não é Paulo, o nome de Jesus não é Jesus. Isso é falta de assunto, é? Tá preocupado em quê? Em quantidade, né? Para ganhar live e dinheiro, né? Porque a finalidade é essa, a gente botando aí 2, 3, 4 mensagens por dia, um canal, 2 canais, 3 canais, e tem outra coisa que eu esperava nunca ver no meio da graça. Seja membro. Que vergonha! Que absurdo! São lobos, são cães gulosos, transfigurados de pregadores da graça. Não, e agora não é mais graça não, é pátria celestial. Nós não somos eleitos, abençoados, gentios, não. Daqui a pouco vão dizer que nós somos extraterrestres. Camarada, não tem pregadores aí, transfigurados aí, pastores, né? Transfigurados de pregadores da graça, com a única intenção, views, visualizações e ganhar dinheiro. Não tem qualidade nenhuma nas mensagens. São mensagens mentirosas, frases apelativas e sensacionalistas. Esse pessoal não tem o que fazer não, é? 3 mensagens por dia, 4 mensagens por dia. Eu estou fazendo uma mensagem por semana e não está fácil? Faço um grande esforço para colocar 2 mensagens por semana. Eu saio de manhã cedo e só volto à noite. Eu não tenho tempo. Eu não vivo com qualidade de vida com dinheiro alheio, não. Eu sou a favor da monetização. Eu desejo que todos os pregadores da graça prosperem com dinheiro de monetização. Não vem com esse negócio aí de live remunerada e agora essa vergonha aí. Seja membro. Você é um cão guloso, rapaz. Deve estar tomando banho de rio poluído. Deve estar engolindo água de rio poluído aí. Tem pessoas que mandam para mim, Júlio, dá uma olhada nessa heresia que esse pregador está falando aí. Eu não tenho tempo nem de assistir as minhas mensagens, mas às vezes estou no carro, estou no trabalho, eu passo a mensagem rapidamente e vejo a quantidade de heresias que tem aí no meio dessa graça. Que heresia, que falta de assunto. Eu estou lá preocupado se o nome de João não é João, se o nome de Paulo não é Paulo, se o nome de Jesus não é Jesus. Me diga uma coisa, se os personagens da Bíblia fossem japoneses, eu tinha que falar aqui japonês, é? Isso agrega valores em quê? Qual é a diferença que isso faz? Você não percebe que a intenção é só provocar o quê? Views, visualizações para ganhar dinheiro? E como se não bastasse, ainda tem um cifrãozinho nas lives aí, né? Toma 10, toma 20. E agora, inovaram, né? Tem agora, seja membro. Meu querido, se você é membro de um canal da graça, você é um filho da escrava. Você não entendeu ainda. Você pode até ser no começo, está maravilhado, está impactado, está dando mérito a homem. O mérito é 100% Deus. Não dê um centavo. Se você passar já um tempo na graça, dando dinheiro a esses pregadores, você é um filho da escrava. Você nunca entendeu a graça, porque quando você entender a graça, você vai entender que o mérito é 100% Deus, 0 homem. Eu estou lá preocupado se o nome de João não é João, se Paulo não é Paulo e se Jesus não é Jesus. A gente vai entender isso para a gente não ser enganado por esses lobos, esses cães gulosos, que está crescendo aí na graça, viu? Eu nunca pensei que fosse chegar um dia de ter membros. Seja membro, ajude aqui no ministério. Que ministério? Tu gasta o quê para pregar o evangelho da graça aí? Deixa de tua mentira, cãozinho guloso. Eu prego aqui com um celular, um computador e posso estar levando essa mensagem aqui para dezenas, milhares, milhões de pessoas. Quanto é que eu gasto? 0 centavo. Eu não gasto nada. Como é que eu vou pedir dinheiro aqui? Seja membro. Que vergonha.
Não há transliteração de nomes próprios. Que mentira, que heresia! E os eleitos de Deus aí, os filhos da livre, engolindo essa mentira, essa heresia. Que conversa é essa que não existe transliteração? Se não houvesse transliteração, eu teria que, se os personagens fossem coreanos, eu teria que falar o nome dele. É lógico que tem que haver transliteração para que outras pessoas de um outro idioma possam entender. Não é tradução de nomes, é transliteração. Não há transliteração de nomes próprios, mentira e heresia. Aí tem o título da mensagem, o camarada mandou para mim, Júlio, o título dessa mensagem aí, João nunca foi discípulo de Jesus. Porque Jesus não é Jesus não, é Yahushua. Eu estou lá preocupado com isso, a gente vai entender isso, eu estou lá preocupado se o nome de Jesus não era Jesus. João nunca foi discípulo de Jesus. Aí você faz, poxa, como assim? João era o discípulo amado, deitava aqui no peito de Jesus e foi considerado o quê? O discípulo amado. Quando você vai ler a mensagem, o cão guloso diz, porque o nome dele nunca foi João. Olha, que revelação! Meu Deus! Falta de assunto também está preocupado em ter quantidade, né? Qualidade zero. Como se não bastasse as mentiras, heresias, palavras sensacionalistas, apelativas, na intenção só de se dar bem, de ganhar dinheiro. Quantidade, qualidade zero. João nunca foi discípulo de Jesus. Quando você assiste a mensagem, passa rápido, porque o nome dele nunca foi João. Paulo não escreveu as 14 cartas de Romanos a Hebreus. A carta de Hebreus, realmente, ela não foi identificada, ela não tem o autor. Nós acreditamos, pastores, teólogos, muitos acreditam que o autor foi Paulo, né? Pela linguagem, ele fala lá com Timóteo, acreditamos que foi Paulo. Também não faz diferença, mas aí esse pregadorzinho aí da graça diz, Paulo não escreveu as 14 cartas de Romanos a Hebreus. Aí uma pessoa vê uma frase dessa sensacionalista, não é? Apelativa, aí vai ver a mensagem. E é essa a intenção do pregador, para ganhar visualizações. Aí quando vê, não, porque o nome dele não era Paulo. Só deve estar tomando banho de rio, de água poluída, deve estar engolindo água para falar uma heresia dessa. Que diferença faz, gente? Isso agrega o quê no nosso entendimento? Isso vai fazer com que a gente reine mais em vida, reine menos, descanse e repouse? Não, isso é um desperdício. Não perca tempo com isso não, meu querido, minha querida. Paulo não escreveu, por quê? Não, porque o nome dele não é Paulo, não era Paulo. Outra heresia aí de outro pregador, outro cão guloso aí, que já denuncia já há mais de um ano esse cão guloso que está aí. Esse GM, esse genérico de Macedão. A igreja evangélica é a maior inimiga do evangelho da graça. Que mentira! Que mentira! Vamos falar aqui inimigos entre aspas, né? Não é inimigo literalmente. Como é que a igreja evangélica é a maior inimiga do evangelho da graça se somos nós que estamos saqueando a igreja evangélica? É o contrário. Nós é que somos inimigos da igreja evangélica. Eu não conheço ninguém que está na graça e vai voltar para a igreja evangélica. De maneira nenhuma isso acontece. Agora, muitas pessoas que estão na igreja evangélica estão vindo para a graça. Então, a igreja evangélica não é inimiga nossa. Nós é que somos inimigos dele. Porque nós estamos saqueando, as pessoas estão entendendo a graça e estão saindo dessas chamadas igrejas evangélicas e mais nunca estão colocando seus pés nesse lugar chamado de igreja. Então essa frase aí, ela é mentirosa. A igreja evangélica é a maior inimiga do evangelho da graça. Mentira desse cão guloso. Nas traduções do Antigo Testamento da Bíblia para o grego, foi feita a transliteração dos nomes, não é a tradução, transliteração. Yeshua e Yeshua para o nome único de Lesous, que foi traduzido para o latim como Lesus e para o português como Jesus. Yeshua Hamashia é uma expressão em aramaico que significa Jesus Cristo
o Messias. Fonemas, tem que ter a transliteração para que haja o nosso entendimento. Isso não faz diferença nenhuma, gente. É encher linguiça, é aquele que está preocupado em ter quantidade, é 2, é 3 canais, é 3 mensagens por dia. Rapaz, tu não tem o que fazer não, tem trabalho aí não, Nomes próprios não se traduzem? Essa tradução é questionada com o argumento de que nomes não se devem traduzir, mas sim transliterar. Tem que ter a transliteração. Repito, se a Bíblia, os personagens da Bíblia fossem japoneses, coreanos, como é que eu ia ler o nome japonês? Então tem que ter a transliteração, a mudança de fonemas, de caracteres, para que entendamos. Isso não faz diferença nenhuma. Lembrando que tradução é simplesmente a transposição de uma composição literária de uma língua para outra. Já a transliteração é a versão das letras de um texto em certa língua para as letras correspondentes de outra língua, isto é, fazer corresponder letras que tenham o mesmo som. Esse procedimento é interessante e correto e, por vezes, é utilizado na tradução da Bíblia. Claro que o nome de João não era João, de Paulo não era Paulo, que Moisés não era Moisés. Claro, mas houve uma transliteração para que a gente entenda esses personagens. Isso não muda nada, isso não agrega valor nenhum na graça. Mas mesmo este argumento pode ser questionado. Por exemplo, não deveríamos chamar Deus de Deus, e sim de YHVH. Traduz aí esse nome? YHVH. Como é que eu vou dizer esse nome? Como é que se pronuncia isso? Que é uma transliteração do tetragrama hebraico. A substituição por Adonai. Adonai a gente entende, Jeová a gente entende, Deus a gente entende, Jesus, Paulo, João a gente entende. Porém, fez com que a pronúncia de YHVH se perdesse no tempo, porque não tinha como fazer uma tradução, uma transliteração. Teve que fazer a transliteração, porque era impossível falar esse nome. Teve que fazer a transliteração, repito. Porém, fez com que a pronúncia de YHVH se perdesse no tempo. E o que conhecemos hoje por Jeová é também uma tentativa de traduzir este vocábulo. Neste ponto, muitos estão se perguntando qual seria a tradução correta do nome Yehoshua ou Yeshua para a língua portuguesa. Na realidade, nomes próprios geralmente não se traduzem, mas se transliteram sim, conforme a índole de cada língua, de cada idioma. Exceções à regra. Então isto significa que quando formos escrever o nome de Jesus, devemos simplesmente escrever Yeshua? É lógico que não. Quando a língua original do nome próprio usar um conjunto de caracteres diferente do nosso, então se processa o que chamamos de transliteração. As pessoas dizem, não, Júlio, não tem J no hebraico. Vou falar isso aqui daqui a pouco. Isso não faz diferença nenhuma, gente. Não perde tempo assistindo isso, não. Transliteração, como vimos, é a tradução letra por letra ou fonema por fonema de um conjunto de caracteres para outro. Idiomas como inglês, espanhol, francês e italiano usam o mesmo conjunto de caracteres que o português, A, B, C, D, E, F, etc. Portanto, não há transliteração entre palavras destes idiomas. Mas idiomas como o hebraico, árabe, japonês e grego usam outros conjuntos de caracteres. Nestes casos, utilizamos a transliteração para podermos representar em nosso conjunto de caracteres nomes próprios escritos originalmente em outro conjunto de caracteres.
para que haja um entendimento. Tem que ser feita a transliteração, mas isso não muda nada. Se o hebraico não tem J, muita gente, Júlio, não é Jesus, é Yeshua, Meu querido, eu não estou preocupado com isso. Então, se o hebraico não tem J, por que chamamos de Jesus? O nome João, por exemplo, em hebraico é Yoshanan. Não, João nunca foi discípulo de Jesus. Como assim? Não, porque o nome dele era Yoshanan. Isso é uma heresia, né? Isso é um desperdício. Não tem o que fazer, né? Fica fazendo isso. E tem eleitos de Deus aí perdendo tempo assistindo essas baboseiras que tem aí. É Yoshanan. Em grego é Lohanes. Em alemão é Joan. Ou até Johannes. Em francês, Jean. Em espanhol, Joan. Em italiano, Giovanni. Em inglês, John. E assim por diante. Não são traduções do nome, mas adaptações às regras linguísticas de cada uma destas línguas. Assim, o nome é soletrado ou pronunciado, às vezes de forma tão distinta que uma língua pode não reconhecer a soletração da outra, como parece ser o caso do alemão e do italiano, por exemplo. Este mesmo caso de soletração em várias línguas ocorre com o nome de Jesus. Com a complexa história linguística do povo judeu, os nomes próprios sofreram esta adaptação, esta transliteração a cada novo idioma utilizado pelos judeus. A história da soletração do nome Jesus em português começa com o hebraico. Yehoshua, em português é adaptado como Josué, passa pelo aramaico Yeshua, que em português é adaptado como Jesua, passa pelo grego Lesous, passa pelo latim Lesus e finalmente chega ao português Jesus. O importante é notar que estas diferentes soletrações não são traduções de nomes, mas adaptações fonéticas, transliterações, que cada língua fez para poder pronunciar o nome dentro da fonologia própria de cada língua. O nome Josué, Jesua ou Jesus é o mesmo nome em hebraico, aramaico, grego, latim ou português e tem o mesmo significado. Yahvé é salvação. A questão é de soletração, não é tradução, é transliteração. O nome original de Josué, Oséias, foi mudado para Jeshua. Josué é Jeshua. Quando o aramaico substituiu o hebraico como idioma comum dos judeus, após o cativeiro babilônico, o nome se tornou Yeshua. Forma transliterada para o grego como Lesos. Yeshua era um nome comum entre os judeus da época do Novo Testamento, em harmonia com o costume hebraico de escolher nomes com significado religioso. Apenas isso. Saulo virou Paulo? Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Eu já fiz comentários em outras mensagens com relação a isso. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Muitas pessoas pensam que Saulo virou Paulo, mas isso é um erro. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. O que acontece é que surgiu uma ideia popular de que na ocasião de sua conversão, lá em Atos 9, a Cristo, no caminho de Damasco, Saulo virou Paulo, ou seja, o perseguidor Saulo teve seu nome mudado para Paulo, tornando-se um grande pregador do Evangelho. No entanto, em nenhuma parte do texto bíblico que narra a conversão de Saulo há a informação de que seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Não há. Inclusive, mesmo após ter sido convertido, Saulo continuou sendo designado no texto bíblico pelo nome Saulo. Está em Atos 9, no capítulo 9 ao 13.
Os livros de Atos dos Apóstolos, por exemplo, há uma referência direta a Saulo, já como um homem repleto do Espírito Santo. E essa referência é interessante porque ela explica que Saulo também se chamava Paulo. A gente vai ver aqui Atos 13:9, muito tempo depois da conversão dele em Atos 9. Isso quer dizer que Paulo era um cognome de Saulo, era um sobrenome, era um apelido. Ah, meu nome aqui é Júlio, oh, ali teu nome vai ser César. Não, teu nome ali vai ser Chaves. Ou então um apelido, um cognome, apelido, sobrenome. Olha só, Atos 13:9, muito depois da conversão de Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, não, que também se chama Paulo. Atos 13:9, todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Viu aí que não mudou, que Paulo Saulo era com relação à região que ele frequentava? Por que Saulo tinha dois nomes, Saulo e Paulo? Nos tempos antigos, era relativamente comum que as pessoas tivessem mais de um nome. No mundo greco-romano do primeiro século, essa prática era muito utilizada por causa do contexto em que as pessoas viviam. O Império Romano, que era uma potestade, né? Principados e potestade, poder, não tem nada a ver com o mundo espiritual. O Império Romano dominava uma extensa área e exercia governo sobre muitas províncias. As pessoas que viviam nessas províncias tinham uma origem em diferentes povos, cada qual com as suas particularidades, mas que estavam submetidos ao domínio de Roma. E embora o idioma romano fosse o latino, a língua predominante no Império era o grego. Em Roma era o grego. Isso por causa da grande influência cultural grega no período helenístico. Então, muitas pessoas que viviam no Império Romano tinham um nome de batismo natural de sua terra e cultura, mas também possuíam uma versão grega desse nome, ou assumiam um nome latino. Essa era a realidade do apóstolo Paulo. Nós sabemos que Saulo era um judeu legítimo, nascido na cidade de Tarso, da Cilícia. Ele pertencia à tribo de Benjamim, foi circuncidado no 8º dia de vida e educado na lei como fariseu. A história de Paulo está lá, Filipenses 3:5, Atos 22:3. Então, por ocasião do seu nascimento, ele recebeu o nome judaico Saul, igual ao nome do primeiro rei de Israel, que, inclusive, também pertencia à tribo de Benjamim, como Paulo. O nome Saul significa pedido ou desejado. Assim, o nome Saulo nada mais é do que a tradução grega do nome hebraico Saul. No entanto, Saulo também tinha cidadania romana, herdada de seu pai. O pai de Paulo, de Saulo, ele era um grande comerciante. E por essa influência do pai dele, ele conquistou, ele teve também a cidadania romana. No entanto, Saulo também tinha cidadania romana, herdada por seu pai. Então, como cidadão romano, Saulo tinha outros 2 ou 3 nomes. É assim que podemos explicar o nome Paulo, que no grego aparece como Paulos, mas vem do latim Paulus, que significa pequeno. Portanto, Paulo provavelmente era um cognome romano de Saulo. Resumindo, o Deus que criou os céus, a terra, os planetas, o universo, o mar, os animais, ele habita, ele mora, ele reside dentro de mim e dentro de você. Ele não vai sair de você nem de mim, porque você o chama de Jesus. Ele não vai entrar se você o chama de Yeshua. Meu querido, minha querida, isso não faz diferença.
Eu vejo pessoas aí refutando, colocando mensagem aí, não, porque Jesus não é Jesus, esse é um falso Jesus. Isso não importa, isso não agrega valores. Repito, se os personagens da Bíblia fossem japoneses, eu teria que falar aqui japonês? Então tem que dizer para esses pregadores aí que não tem o que fazer e ficar falando heresia no YouTube, dizer o seguinte, que ele tem que pregar a palavra na Bíblia aramaico e grego. Porque foi escrita nisso, né? Se seguirmos esse raciocínio, teremos que usar a Bíblia na tradução aramaico, hebraico e grego. Porque a gente vai falar os nomes originais. Se eu falar aqui os nomes originais, alguém aí vai entender? Lógico que não. Eu estou lá preocupado se o nome de Jesus não é Jesus, de João não é João, de Paulo não é Paulo. Eu estou preocupado com isso. Isso vai agregar valores em crescimento na graça em quê? Você não percebe que isso é para encher linguiça, para ter quantidade de vídeos e automaticamente visualizações? Como se não bastasse, ainda tem o cifrãozinho aí nessas lives, né, que é ao vivo, tome 10, tome 20, pessoas tendo qualidade de vida com dinheiro alheio, e como se não bastasse, estão inovando aí. Seja membro. Meu querido, minha querida, se você for membro, seja membro. Se você for membro de um canal da graça, você é um filho da escrava, sabia? Você pode até ser, mas depois que ouve uma mensagem dessa, a ficha cai. Não faz sentido ser membro, né? Sempre membro, o nome certo é membro, independente de homem ou mulher, membro. Então não faz sentido nenhum. Agora o filho da livre, ele pode até contribuir, né, sustentando aí esse sistema religioso corrupto que está aí na graça, mas logo logo a ficha dele cai. Por quê? Porque ele vai entender que o mérito é 100% Deus e 0% homem. Não dê um centavo a pregador nenhum. Pega teu dinheiro e ajuda aí o pobre necessitado, rapaz. A obra de Deus está debaixo das pontes, está nos asilos, está nas comunidades. Toda vez que você ajuda uma pessoa, você vai estar fazendo a obra de Deus. É mais fácil, você vai se sentir melhor se você comprar a pizza, dar uma agasalho a um morador de rua, ou dar 10, 20, 30 reais a um cão guloso aí. Tá bom, meu amigo? Não faz, meu querido, minha querida, não faz diferença nenhuma. Então não vamos perder tempo com isso, não. Então essa mensagem aqui foi só para abrir o entendimento dos eleitos, que eu estou vendo muitas heresias. Pessoas mandam mensagem para mim, ó, Júlio, a heresia que esse menino está falando aqui, que esse pregador está falando aqui. Então fica dividindo opiniões. Eu tenho falado aqui que basta você assistir 2 ou 3 mensagens por semana, né? Examinar e tudo, retém o que é bom. Né? Deus não é a favor da unanimidade, tem coisas que eu falo que você acredita. Se você não concorda comigo, você está certo, né? Porque essa linha de pensamento de certo e errado é diferente para Deus, né? Todos estão fazendo a vontade dele, logo todos estão certos, né? Eu estou falando aí, contestando e refutando essa mensagem humanamente. Eu sei que espiritualmente todos estão fazendo a vontade de Deus, mas eu também estou fazendo a vontade de Deus para abrir o entendimento dos eleitos de Deus, para não se prenderem a essas heresias, a essas mensagens mentirosas, apelativas, sensacionalistas, que têm uma única intenção de ganhar views, visualizações e ganhar o dinheiro através da plataforma. Eu sou totalmente a favor da monetização. Agora, ter qualidade de vida com dinheiro alheio, eu sempre vou combater e denunciar isso. Tá certo? Respeitar é uma obrigação, concordar ou discordar é um direito de todo cidadão. Tem gente que diz, mas Júlio, se for voluntariamente, quando eu estava no sistema religioso, quando a gente estava no sistema religioso, ninguém nos obrigava a pagar dadismo, ofertas, não. Também era voluntário. Só que isso na graça não pode, isso é sistema religioso. Nós temos que sermos diferentes, pelo menos com relação a dinheiro. Então, ó, pregador da graça, tem muitas heresias, eu concordo com isso, examinar e tudo, e retém que é bom. Mas a gente tem um rótulo, tem um certificado de pregador da graça, não ganha dinheiro dos eleitos de Deus. Não existe. Nós temos que ser esse diferencial. Ó, se tem envelope, não é graça. Se tem Deus ama com alegria, não é graça. Se tem ajude aqui nos equipamentos, venda de e-books, isso não é graça. Né? Se tem na live aí um cifrãozinho aqui embaixo,
Isso não é graça. E agora, seja membro. Meu querido, desfaça isso. Não seja membro de nenhum canal da graça. Seja membro de algum YouTube aí que traz informações edificantes para você, né? Mas propagar o evangelho da graça, ter qualidade de vida com dinheiro alheio, isso é uma vergonha. Não tem na Bíblia ninguém ganhando dinheiro, prosperando por pregar a palavra. Seja o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, profetas, ninguém nunca prosperou na Bíblia pregando a palavra. E a gente está vendo isso também na graça. Isso é uma vergonha, gente. Não dê, temos que ser pelo menos um diferencial nisso, né? Tem as heresias, tem gente pregando aí que a alma, a preservação da alma, isso é uma das maiores heresias que eu vejo aí no meio da graça, né? Então, gente, não contribua, não dê um centavo a pregador da graça nenhum, tá certo? Então Deus, ele não vai entrar, ele está aqui dentro de mim, dentro de você. Ele vai sair se você chamar Deus, se você chamar Jesus. Não, ele vai entrar se você chamá-lo de Yeshua. Não, ele habita, ele mora, ele reside dentro de mim e de você. Isso é o que importa. Quero fazer aqui uma saudação a Mateus Luiz Martins. Olha só o testemunho dele nessa frase aqui. Depois de 52 anos na escravidão. Eu fico maravilhado quando eu leio esses comentários, o poder de Deus. Olha só, 52 anos na escravidão. Agora encontrei um abençoado que me mostrou dentro da Bíblia o Evangelho da Graça. E nunca mais piso os pés em uma gaiola denominacional. Glória a Deus por isso, Mateus Luiz. Olha só, 52 anos, eu não sei a idade dele, né? Mas ele passou 52 anos no sistema religioso. Eu quero dizer para ele e para essas pessoas que passaram tanto tempo no sistema religioso, que foi da vontade de Deus. Mateus, Deus não quis que você tivesse tomado conhecimento há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Não. O desejo de Deus foi que você tomasse conhecimento agora, nessa época, e que você realmente passasse 52 anos no sistema religioso. Você sempre fez a vontade de Deus, porém, você também sempre foi um filho da livre. Um filho da escrava não se torna filho da livre. Um filho da livre não se torna filho da escrava. O filho da escrava, ele nasce, cresce, vive e morre na escravidão. Um filho da livre também nasce, cresce, vive e morre sendo filho da livre. Agora, no tempo determinado por Deus, o filho da livre vai ter um entendimento. Pode ser com 1 ano, com 5. No meu caso foi 14 anos. Tem pessoas com 25, com 30, com 40 anos no sistema religioso. E nosso amado Senhor aí, Mateus Luiz Martins, 52 anos na escravidão, como ele mesmo fala. Então, foi no tempo de Deus, tá certo? Claro que os filhos da escrava também são abençoados, são espíritos perfeitos. Quando a carne tombar, o espírito volta para Deus. Isso é mistério de Deus, por isso que eu digo que nós somos um povo privilegiado. Nós contemplamos o reino de Deus que está dentro de nós, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. E nós não buscamos segurança, nós contemplamos, né, o reino de Deus que está dentro de mim e você. Isso é mistério de Deus, não é? Então é isso aí. Realmente eu fico muito feliz com esses testemunhos. O irmão Mateus, graça e paz, abençoado. Muito feliz com o seu testemunho. Me edificou muito e me deixou muito feliz, tá bom? Então você aí que passou muitos anos no sistema religioso, você sempre fez a vontade de Deus, tá certo? Peço que você acesse a playlist do canal, clica no sininho, coloca todas. Se você não é inscrito, não é inscrita no canal, eu peço que você se inscreva, dê um like, dê um joinha, deixe seu comentário. Esse comentário que eu li agora, li há pouco, ó, vários comentários eu tenho recebido todos os dias, edifica a fé de muita gente. Me edificou muito ler esse testemunho do irmão Mateus Luiz Martins, tá certo?
Então dê um like, dê um joinha, deixe seu comentário e principalmente compartilhe essa mensagem com outras pessoas. O WhatsApp do canal não é para interagir. Se você mandar uma mensagem e eu não puder responder, não fique chateado comigo, tá certo? A finalidade desse WhatsApp é uma linha de transmissão, não é grupo. Eu não participo de grupo nem de família. Mas essa a finalidade é para que toda vez que eu coloque uma mensagem nova no YouTube, eu avise também a você, envie para você através dessa linha de transmissão. E às vezes também eu envio mensagens de textos. Então é 83 Paraíba 8620 9327. 83 Paraíba 8620 9327. Ok? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.